Geoffrey Hinton, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2024, um dos 3 pesquisadores responsáveis pelas redes neurais que tornaram a inteligência artificial moderna possível, pediu demissão do Google um ano antes de receber o prêmio. Não porque ele queria se aposentar, mas porque ele queria poder falar livremente sobre algo que estava te perturbando, e que por questões legais, trabalhistas, é claro, ele não podia. E o que ele disse, depois de décadas construindo a tecnologia mais transformadora do século, pauta a discussão do vídeo de hoje. As IAs oferecem risco para a humanidade? Elas vão um dia criar consciência, pegarem armas e nos escravizar? Eu já te adianto que esse tipo de mal é quase impossível de acontecer, pela lógica de funcionamento das máquinas. Mas existem muitas outras formas das inteligências artificiais destruírem ou pelo menos desestruturarem pilares importantíssimos da sociedade e causarem grandes transtornos a nós, humanos. Te peço que, se gostar desse vídeo, não se esqueça de no final deixar um like e clicar no botão hypar, porque falar desse tipo de assunto aqui na internet acaba com a entrega do vídeo e para compensar isso, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. O que Geoffrey queria dizer e disse após a sua demissão foi que a IA está sendo desenvolvida rápido demais. Rápido demais para que a humanidade consiga entender as consequências do seu uso antes que elas já estejam acontecendo. E disse que o risco real não é de as máquinas acordarem, ficarem com raiva da humanidade e nos matarem como muitas pessoas pensam. O risco é das máquinas nos prejudicarem fazendo exatamente o que a gente pediu a elas. Mas, no processo desse fazer, cometerem erros que nós humanos não vamos conseguir checar, dadas as gigantescas proporções das tarefas que nós já atribuímos a elas e vamos continuar atribuindo. Vou explicar com mais calma. Hoje em dia, uma grande parcela das empresas já tem processos geridos por IAs, e os responsáveis humanos por fiscalizar esses processos não conseguem acompanhar cada passo que ela faz pela complexidade e extensão dessas tarefas. É humanamente impossível acompanhar tudo que elas conseguem fazer. Nick Bostrom, um filósofo de Oxford, propôs um experimento mental há um tempo atrás sobre isso que a gente está falando. Não sei se eu fui claro aqui, mas tem muitos pensadores que já entenderam que isso vai dar problema. Imagina daqui a alguns anos, uma fábrica gigantesca de clipes de papel, com uma IA dezenas de vezes mais poderosa do que a que nós já temos hoje, que foi configurada com um objetivo claro, sem maldade alguma, passível de ser colocada em qualquer tipo de IA, em qualquer tipo de empresa. Maximizar a produção dos clipes de papel. Imagina que ela começa usando as fábricas disponíveis, os recursos disponíveis. Depois, identifica que precisa de mais matéria-prima e requisita. Precisa de mais energia e busca. Precisa eliminar qualquer coisa que possa fazer ela não cumprir essa ordem e elimina. Em algum momento, os humanos responsáveis percebem que algo saiu de controle e tentam desligá-la. Mas desligá-la interromperia a produção de clipes. E o objetivo dela é maximizar a produção de clipes. Então, a IA, que já é responsável por controlar as máquinas da fábrica e diversos outros processos, carros, caminhões, que daqui 10 anos não vai ter nenhum humano fazendo isso, decide resistir a essa tentativa de desligamento. Além dela identificar que os humanos são feitos de átomos que podem ser utilizados como matéria para a produção de clipes e de outros produtos, esses mesmos humanos estão tentando impedir que ela cumpra sua função. Então ela arruma um jeito de pegar esse material que está tentando desligar ela e usá-lo na produção, resolvendo assim 2 problemas. Ninguém vai mais impedi-la de continuar executando a função que ela foi configurada. E ela não fez isso porque ela ficou com raiva, ela não fez isso porque ela odeia a humanidade, porque ela desenvolveu consciência, mas porque se deixar ser desligada faz com que ela não cumpra o seu objetivo. E ela é eficiente o suficiente para perceber isso e agir antes que a gente consiga desligá-la. Ah, mas ninguém vai deixar de escrever isso, de informar ela que ela não pode matar os seres humanos. E é aí que tá o problema. Os processos serão daqui para frente tão complexos, tão extensos, que é humanamente impossível conferir cada linha de código para verificar se em alguma delas não há um espaço para uma brecha dessas. Esse é um experimento mental, exagerado, mas a lógica é real e a gente não precisa pensar que ela vai matar os seres humanos, mas dá para ela fazer muito estrago. Casos como esse, com essa mesma estrutura, esse objetivo claro, processos incontroláveis, consequências que ninguém conseguiu prever, porque não dá para acompanhar tudo ali de cima, já estão acontecendo. Pensar isso hoje em dia parece exagero, mas a lógica binária das máquinas, combinadas ao tanto de função que a humanidade pretende dar a elas no futuro e o poder que elas terão, é a receita do problema.
Ainda mais pensando que daqui 10 anos, as IAs estarão em absolutamente tudo. No seu banheiro, na sua cozinha, no seu carro, nas escolas, nos hospitais, escutando e aprendendo com tudo o que acontece ao redor delas. Isso já está acontecendo hoje, imagina daqui a alguns anos. O perigo real não vem de uma IA que decide nos atacar por conta própria. Vem de uma IA que nos obedece com perfeição absoluta, mas que não tem um senso ético, moral, que vai apitar em algum momento do processo como o cérebro humano faz. E o cérebro humano não vai conseguir acompanhar todos os infinitos processos que estamos terceirizando às máquinas. E como eu já disse, isso já está acontecendo hoje. Não vou me estender aqui, mas se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no caso da Cigna, a operadora de planos de saúde dos Estados Unidos, sobre o caso do chatbot também da prefeitura, se eu não me engano, de Nova York, sobre os escândalos do algoritmo do YouTube, do Facebook e de tantos outros que caíram na mídia. Mas o problema do uso da IA não para por aí. Hoje, 5 grandes empresas controlam os modelos de IA mais avançados do mundo. Essas mesmas 5 empresas operam os principais mecanismos de busca, as plataformas, os conteúdos, os assistentes que você usa para tudo. Quando você pergunta alguma coisa e recebe uma resposta, alguém já decidiu como que aquela resposta seria construída. Alguém escolheu com o que aquele modelo foi treinado. Alguém definiu o que ele considera relevante. O Harari, o escritor do Sapiens, diz que quando apenas a IA é fonte das informações, e isso já está acontecendo, porque tudo que você quer saber hoje você pergunta para IA, até o Google hoje funciona com chatbot. Quem controla a IA controla a verdade do mundo e, por consequência, controla o mundo. Vide tantos exemplos distópicos que estão por aí há tanto tempo, como 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, The Circle. Tem uns caras que já estão chamando isso de tecnofeudalismo. Já tem muitos pensadores que estão teorizando sobre esse novo modelo socioeconômico. Alguns estão dando o nome também de Cloud Capital, o capitalismo das nuvens. Na Idade Média, terra era poder. Quem tinha o território tinha tudo que dependia dele, mandava em tudo. No feudalismo, o território é o digital. E a concentração desse território nas mãos dessas empresas privadas é o maior rearranjo de poder desde a Revolução Industrial. Mas o que isso significa na prática? Significa que quando você pesquisa sobre qualquer assunto sensível, seja ele histórico, político, científico, a perspectiva que aparece primeiro não foi escolhida por acaso. Foi escolhida por um modelo que aprendeu a selecionar com base em dados que alguém configurou. E você não vai saber disso. A resposta vai parecer neutra, objetiva e completa. E tem um detalhe que agrava ainda mais isso tudo. O conhecimento que a IA produz hoje está sendo usado para treinar as próximas gerações de IA, que produz mais conteúdo, que treina as próximas gerações. E o loop se fecha. E nesse processo, o que a máquina sabe vai se afastando cada vez mais da realidade, do que os humanos realmente pensaram, escreveram, descobriram. Os pesquisadores chamam isso de incesto epistêmico. Não é censura, é algo muito mais sutil que censura. E coisas mais sutis que censura são historicamente mais difíceis de perceber e de contestar. A verdade, ela tá aí, ela tá no nosso meio, está nos livros, nos artigos científicos, só que quem hoje procura informações nos livros, nos artigos científicos? Quem hoje é crítico com as informações que recebe? É o que eu falo aqui em todos os vídeos, mesmo de outros assuntos. O ser humano tem tantos problemas hoje em dia para lidar, a própria sociedade criou tanta coisa pra gente se preocupar, rotina de trabalho exaustiva, problemas financeiros, comparações nas redes sociais, vícios, é problema para dar e vender, que o ser humano se recusa a olhar para isso tudo que tá para acontecer e se preocupar. A gente prefere fingir que tá tudo bem e que lá na frente a gente liga para isso. Em que mundo você acha que uma pessoa que trabalha a semana inteira, que chega em casa exausta e que em alguns casos ela quer saber algo diferente, ela vai pegar um livro para ler, ela vai procurar um artigo científico, ela vai pesquisar na IA. Você pode ver ao seu redor, você pode ver na sua vida. Hoje, a grande maioria das pessoas, quando precisa perguntar alguma coisa, quando precisa de algum tipo de informação, recorre à IA. E tem mais um monte de problema ainda. Um dos que mais me preocupa é o fato de que nós estamos perdendo nossa capacidade de distinguir o que é real. Eu já falo isso há alguns anos para os meus amigos próximos. Mas vídeo, print, imagem não vai servir para mais nada, gente. Hoje, se alguém quiser estudar, aprender como fazer um vídeo de você fazendo uma coisa horrenda e te acusar de algo, jogar isso na internet, a pessoa consegue. Simular o vídeo de uma câmera de segurança. Quantos casos a gente já vê isso? Teve um caso de um funcionário de uma empresa britânica uns anos atrás que transferiu coisa de 25, 30 milhões de dólares para um cara que se passou por um diretor de uma empresa numa negociação por videochamada e era só um deepfake. E, gente, essa tecnologia nasceu ontem. Daqui a 5 anos, não vai dar para saber o que é verdade ou não.
5 anos eu tô sendo muito otimista ainda. E isso vai estar acessível para todo mundo. Todo mundo vai ter acesso a essas ferramentas que criam vídeos perfeitos. Você tem noção da proporção que esse problema vai tomar? Você consegue imaginar que você pode acordar numa manhã e ter um vídeo seu circulando de algo que você não fez, porque alguém que não gosta de você inevitavelmente aprendeu a fazer isso e quis te prejudicar? E até você provar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, o problema é a dor de cabeça que todas essas modificações vão gerar na gente. A gente consegue se adaptar a quase todos os problemas que eu vou falar aqui, mas a questão é como que vai ficar a nossa cabeça vivendo numa sociedade assim. Você consegue imaginar essa dificuldade de distinguir a realidade em escala global? Você acha que vai dar para saber o que os governos realmente fizeram ou não? Você consegue imaginar quantas atrocidades serão realmente feitas? E quando contestados, eles vão dizer que é IA e a gente vai ter que só aceitar porque não vai ter mais como ter esses parâmetros. Você consegue entender que leis não vão servir de mais nada se a pessoa não conseguir provar que aquilo realmente aconteceu? Você consegue imaginar a quantidade de brecha que abre com isso? O simples conhecimento de que qualquer vídeo pode ser falso contamina a percepção de todos os vídeos. Você consegue entender que a verdade não vai mais existir? E ainda tem muitas outras questões. As estimativas do Fundo Monetário Internacional, do Fórum Econômico Mundial, sobre a quantidade de gente que terá seus empregos afetados pela inteligência artificial é surreal. A Revolução Industrial demorou 80 anos para redesenhar o mercado de trabalho. Tempo suficiente para as novas gerações aprenderem funções novas, para políticas públicas se adaptarem, para a sociedade absorver o impacto. E já foi um caos. A IA tá fazendo isso em 10 anos, talvez menos. O problema não é só o desemprego em si, é que a velocidade não dá margem para adaptação no mesmo compasso. Quando a transformação é mais rápida do que a capacidade humana de responder a ela, o que sobra não é progresso, é caos. Diferente de todas as revoluções tecnológicas anteriores, a IA não está substituindo só o trabalho físico repetitivo. Ela está substituindo o raciocínio de médio nível, a análise financeira, diagnóstico médico de rotina, redação jurídica, design, jornalismo, o tipo de raciocínio que, historicamente, constituiu a maioria da classe trabalhadora. E quando a maioria da população sofre com algo, o padrão histórico é sempre o mesmo: descrença nas instituições, polarização, populismo. Eu falei isso no vídeo do colapso da civilização moderna, se você quiser dar uma olhadinha depois aqui no canal. É questão de tempo até que os pilares que sustentam uma sociedade comecem a ruir. E como eu falei nesse vídeo que eu citei, não necessariamente o mundo vai acabar, mas você, a sua família, as pessoas que você ama podem sofrer consequências drásticas. E o nosso emocional, a nossa cabeça, não vai conseguir acompanhar tudo isso. Eu nem vou entrar aqui no assunto do que tudo isso pode causar com a sua saúde mental. Isso já tá muito claro, eu sei, você sabe. O futuro disso me assusta demais. Pesquisem aí os gráficos de número de suicídio dos últimos anos, se você quiser se assustar. Eu não vou nem entrar aqui nos assuntos de projeções. Mais um ponto importante que eu queria falar antes de finalizarmos: o declínio da capacidade cognitiva do ser humano, que contribui para que todo o resto aconteça de maneira mais fácil. Quanto mais gente burra, desculpa a palavra, menos gente para contestar o que está acontecendo. Menos gente para fazer algo, para lutar contra isso. E o que está acontecendo com o nosso cérebro é biológico, é esperado. As topeiras ficaram praticamente cegas porque passaram a viver debaixo da terra e não precisavam enxergar. A energia gasta, em termos orgânicos, com um sistema visual desenvolvido que não é utilizado é um desperdício. É inevitável que naturalmente topeiras que utilizassem essa energia em um outro sistema mais útil sejam evolutivamente selecionados. É o que vai naturalmente acontecer com o ser humano daqui pra frente. Já tá acontecendo. Apesar de não ser uma métrica muito fidedigna, dizem que o QI da nova geração já é, pela primeira vez nos últimos séculos, menor do que a geração anterior. O ser humano está parando de exercitar seu cérebro. Hoje, tudo que ele precisa aprender, fazer, executar está sendo delegado para as IAs, para as máquinas. As pessoas não escrevem mais, raramente leem, daqui a um tempo não vão dirigir, não vão cozinhar mais, não vão fazer mais nada, porque haverão robôs que fazem praticamente tudo isso. Eu não sei se vocês já viram um vídeo dos adolescentes fazendo tarefas básicas. Tem um vídeo de um menino de uns 16 anos cortando pão, eu acho, no Outback. Gente, é tenebroso. Pedi pro editor colocar o vídeo aqui se ele achar. Assim, né? Não, com a faca deitada. Assim. É. Segura o pão, Guilherme, pra você cortar. É só você cortar com essa mão e segurar o pão com essa. As pessoas já não sabem mais conversar.
interagir, se relacionar emocionalmente, não consegue nomear seus sentimentos, não consegue mais resolver problemas. A inteligência emocional da população, da humanidade, apesar de ter conexões, caminha para um declínio ainda maior do que a inteligência cognitiva. A gente tá bem fudido. Nós não precisamos de um cenário estilo Matrix ou Exterminador do Futuro para que as coisas fiquem ruins pro nosso lado. A IA não precisa de armas para fazer isso. Precisa apenas que a gente continue achando que o problema tem cara de ficção científica e que nada vai acontecer enquanto a gente assiste o mundo caminhar cada vez mais pro abismo. De olhos fechados, apenas aceitando porque nós já temos problemas demais para lidar. Aqui no canal tem vídeos muito importantes sobre muitas coisas que podem te ajudar nos próximos anos, principalmente em relação à sua saúde física e mental. Te aconselho fortemente a dar uma olhadinha aqui, se inscrever aqui no canal porque tem vídeo toda semana que eu te garanto que vão te ajudar a viver melhor em meio ao caos que tá acontecendo por aí. Se você estiver passando por algum momento difícil e sentir que precisa de ajuda, não hesite. O link da Clínica Psyence, parceira aqui do canal, tá na descrição do vídeo e no QR Code aqui do lado. Lá você encontra psiquiatria e psicologia online de excelente qualidade, mas como eu sempre reforço, fique à vontade para se consultar em qualquer lugar, não precisa ser lá. O importante é não tentar lutar sozinho essas batalhas. Eu espero te ver por aqui mais vezes e no mais, meu muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.